Hello, English students. Welcome to your English class number 30, intermediate level. All right, open your PowerPoints and go straight to slide number 2, where you're going to find 10 acronyms for texting. Então, teacher, what is acronyms? Well, let me explain. Vamos lá, gente. Então, esses 10 aqui são 10 siglas. E aqui está falando que é para mensagem de texto, né? Mas ela serve também para e-mail. Então, são siglas que a gente usa no dia a dia e essas aqui são muito utilizadas para e-mails e mensagens de texto. Então, vamos vê-las? Então, vocês têm aqui 3 colunas, uma coluna com a sigla, uma coluna com o significado e a tradução. Eu não vou falar a tradução só para deixar mais dinâmico, tá? Mas vocês têm a tradução aí no slide de vocês. Então, vamos começar? Primeira sigla é ASAP. ASAP, meaning as soon as possible. Second one is BRB, be right back. Next one is BTW, by the way. FYI, for your information. IDK, I don't know. JK, just kidding, joking. LMK, let me know. OMG, oh my God. NP, no problem. XO, hugs and kisses. Alright? Muito bem, então esses aqui são bem legais, são muito famosos, muito usados. E no next slide, slide number 3, we're gonna find famous acronyms. Então, esses famous acronyms aqui são nomes de empresas, instituições, são algumas siglas que são famosas, tá bom? Então, vamos descobrir o que elas significam. So, what these acronyms stand for? O que essas siglas significam? Então, se por acaso você vira uma sigla e você quer saber, vai perguntar para alguém o que ela significa, em inglês, você vai falar, what does it stand for? Ou se você vai perguntar assim, what does AA stands for? Então, o que AA significa, né? E aí, a pessoa vai entender que você está falando de uma sigla. Então, vamos começar com essa primeira aqui, que é a mesma coisa no Brasil, né? É igual. AA é Alcoholic Anonymous. Na sequência, nós temos AKA, also known as. Esse aqui você usa para o caso de falar o nome de alguém que é conhecido por um outro nome ou por um apelido. Então, você usa AKA, por exemplo. Edson Arantes do Nascimento, a.k.a. Pelé. ESL. ESL é exatamente o que a gente estuda, né? Nós estudamos inglês como segundo idioma, né? English as a second language. Então, é o tipo de curso de idioma que você aprende, né? Que você estuda para aprender um idioma diferente. O inglês, o estudo normal do inglês é como seria nós aprendendo português na escola, né? Então, o português que a gente aprende na escola é diferente do português que alguém que não fala português vai aprender num curso por aí. Então, é a mesma coisa, né? A gente não aprende o inglês que o americano aprende na escola, que o inglês aprende na escola. Nós aprendemos o inglês voltados para quem fala outro idioma. Então, ele é conhecido como ESL, que é English as a Second Language. Continuando, nós temos o EST, que significa established, né? Estabelecido. Você vai ver essa sigla em muitos lugares para identificar uma empresa, quando ela foi criada, quando ela foi estabelecida. Então, você vai ver aí esse EST e aí o ano que ela foi criada. FAQ. FAQ você vai encontrar em vários sites, principalmente nos sites da gringa, né? Que é uma parte onde eles separam as perguntas mais frequentes, né? Então, FAQ significa Frequently Asked Questions, tá? Então, você pode encontrar isso em vários sites. Inclusive, em sites brasileiros eu já vi também com essa sigla. FBI, Federal Bureau of Investigation. Então, FBI é isso que significa, gente. Departamento de Investigação Federal. HR, Human Resources.
muito falado como HR só, gente. IMF, International Monetary Fund. Vocês sabem qual que é esse? IMF é o FMI, então Fundo Monetário Internacional, né? É um jogo de letrinhas. MD, Medical Doctor. Então, enquanto a gente aqui no Brasil identifica um médico com a palavra D, com as letras DR, lá na gringa eles vão identificar como MD, tá? Então, na frente do nome do médico vai estar as letras MD para identificar que ele é um Medical Doctor. RIP significa, né, means rest in peace. Então, descanse em paz, é o que é utilizado, né, quando uma pessoa falece, aí você deixa isso como um recado, né, e uma sigla para descanse em paz, rest in peace. UFO, Unidentified Flying Object. Aqui no Brasil, em português, a gente fala OVNI, objeto voador não identificado, né? In English is UFO, né? UFO. UK é a sigla do território de United Kingdom, né? Do Reino Unido. Eu não coloquei USA porque eu imagino que vocês já saibam de cor, né? Então, bem tranquilo. UK, United Kingdom. E WHO, World Health Organization. Sabem o que é essa daqui? É a OMS, né? Organização Mundial da Saúde. Então, em inglês, a sigla é WHO. Sorry. Okay, let's continue. Let's go to slide number 4. So this text talks about this young adult who is dreaming about moving out, leaving her parents' house. So she talks about how she feels and what's her experience on trying to rent a place to herself or even buying a house. So let's begin. Dreaming about moving out. Então, moving out, gente, é quando você vai sair de um lugar para mudar para o outro, né? Então, se eu for me mudar desse apartamento, eu vou falar assim, I'm moving out, né? E aí, quando eu for para o outro apartamento, eu vou falar que eu tô chegando, né? Que eu tô chegando de mudança, eu vou falar I'm moving in, ok? Então, a mesma coisa se alguém mora com você, quando a pessoa vem morar, você fala assim, this person is moving in, né? A pessoa tá se mudando, tá vindo morar. E agora, quando a pessoa for embora, aí você fala, this person is moving out, né? Essa pessoa tá indo embora. Okay, so let's continue here with the text. Buying a house seems so far out of my reach. It's almost impossible, as it is for lots of people of my age. My parents always told me renting was throwing money away, but it was different in their day. Then, people could afford to buy a house on a normal salary, but nowadays, house prices are so high and no bank will look at you unless you've got a huge deposit. The problem with my dream of buying is that it's never going to come true. Not unless my parents help me out. But I've got 2 sisters and we are in the same position. At least they've both got good jobs. Not enough to buy a house, but at least they can afford to rent places of their own. I just don't earn enough to rent around here. Even if I get promoted to a manager, it will be tough to find somewhere unless I share. And call me picky, but there aren't that many people I want to share a bathroom and a kitchen with. Just one thing. Some days I think I'll be stuck living with my parents forever. Even renting is like a dream to me. Okay, so we've all been there, right? Então aqui essa pessoa conta a história dela, né? Que ela tem um sonho de sair da casa dos pais e que ela
fica falando qual a dificuldade que ela tem, né, em alugar e principalmente em comprar. Então, nós vamos discutir sobre esse assunto na aula, ok? We're gonna discuss about it. Well, now let's continue. Let's go to slide number 5. Então, aqui, gente, a gente tem 3 verbos que muita gente tem dificuldade em entender como usa esses verbos, né? Então, são 3 verbos e um desses verbos ele vem acompanhado do would para essa situação que a gente vai tratar aqui, tá bom? Então, são os verbos I want, I need e I'd like ou I would like. Então, aqui tá falando, ó, o uso destes 3 verbos tem uma particularidade. Você já pensou como diria, eu quero que você faça isso? I want that you do that. Não mesmo. Para formar uma frase nesse sentido, você tem que construí-la da seguinte maneira. Então, olha só como essa frase aqui vai ser construída diferente. A frase vai começar com o sujeito, né? Normalmente as frases começam com o sujeito, então vai ter o sujeito. E aí vai ter o verbo que vai ser né, o want, o need ou would like. Depois do verbo, se vier um pronome, ele tem que estar no oblíquo, né? Porque veio depois do verbo, então isso é regra gramatical. Então, um pronome no oblíquo ou um substantivo, né? Ou eu posso falar o nome de alguém ou alguma coisa. Mais o verbo no infinitivo, né? Que é o to. To mais o verbo é o verbo no infinitivo. Então, a frase tem que ser construída dessa maneira. Nesse mesmo slide, a gente tem 3 exemplos de frases construídas assim. Então, vejam se vocês conseguem entender como é a construção da frase e o que eles querem dizer. Vamos lá. Example number 1. I need her to do a better job. I need her to do a better job. Então, se você for traduzir ao pé da letra, vai ficar um pouco diferente, né? Vai ficar, eu preciso ela fazer um trabalho melhor. Então, na verdade, a gente vai estar falando, eu preciso que ela faça um trabalho melhor. Então, esse que não vai ter na frase, tá bom, gente? Quando a gente está usando esses 3 verbos aqui, vocês podem esquecer do que vocês não vão usar em hipótese alguma. Vamos continuar aqui, então, com example number 2. She wants Sarah to solve this for her. Então, aqui a gente usou, em vez de um pronome, né, de um pronome oblíquo, a gente colocou um nome de uma pessoa, né, um nome próprio, aí no caso é a Sarah. Então, ficou, ela quer que a Sarah resolva isso para ela. Então, o verbo vai estar no infinitivo em inglês, mas em português não vai estar conjugado. Então, seria assim, ela quer a Sarah para resolver isso para ela. Mas, na hora de traduzir, a gente vai traduzir, ela quer que a Sarah resolva isso para ela. E o exemplo número 3 é I'd like you to leave now. Então, quando a gente fala para alguém leave, vai embora, sai. Então, a tradução dessa frase fica, eu gostaria que você fosse embora agora. I'd like you to leave now. Então, também aqui, ó, o I would like, né? O I mais o would, né? Mais o like, mais o pronome, né? No caso, o you, ele é igual quando ele é pronome oblíquo ou pronome do caso reto, então ele não muda. E aí o verbo no infinitivo, to, e a sequência, né, que seria só o now, né? Eu quero que você vá embora agora. Então, é assim que foi construída essa frase. Vamos então para mais alguns exemplos. Let's go to slide number 6. Se referindo a um substantivo. Então, quando a gente estava falando nos outros exemplos, a gente sempre estava falando em alguém, né? Eu preciso que a Sarah faça isso, eu preciso que você faça isso, eu quero que você, fulano, faça aquilo. E agora, quando eu for falar de um substantivo, não de uma pessoa, então, nesses casos, a gente tem que acrescentar um artigo antes desse substantivo, tá bom? Então, esses artigos que vão ser utilizados nessa situação são 3 artigos. Artigos de, this e that, ok? Muito bem. Vamos utilizar aqui os 3 artigos nessas frases. Então, primeiro artigo, primeiro caso, usando um substantivo, né, algo, a gente tem no exemplo número 1. Example number 1, I need this plan to work.
I need this plan to work. Então, eu preciso que este plano dê certo. Então, sempre tem que ter um artigo, tá, gente? Antes, então, no caso, um desses, e aí, nesse caso, foi o this. Example number 2. He wants that bathroom to be cleaned. He wants that bathroom to be cleaned. Então, eu não posso falar he wants bathroom to be cleaned. Não posso. Eu poderia usar o the ou this também, nesse caso. Então, os três, gente, pode ser usado em qualquer situação quando a gente está falando de substantivo, tá? Aí só vai depender do contexto da frase. Então, no exemplo número 1, ela fala, eu quero que esse plano dê certo. Então, provavelmente, eles estavam falando sobre o plano e ela está se referindo a um plano que está ali no meio da conversa, ou num papel que ela está olhando, enfim, alguma coisa que está perto. No exemplo número 2, eles escolheram o that, porque eles estão falando de alguma coisa que está afastada, né? Ele quer que aquele banheiro seja limpo. Então, ou está apontando, né? Ele está um pouquinho longe, então o verbo escolhido nesse caso foi o that. Já o terceiro a gente usa o the, que não está especificando, a gente não sabe se está perto, se está longe, como é que tá. É um artigo mais geral, né? E provavelmente é o que vocês mais vão ver utilizado em frases. Então, example number 3. They would like the nanny to have experience. Então, eles gostariam que a babá tivesse experiência. Então, não é que essa babá ou que aquela babá, que a babá. Okay? Então, a gente não está especificando onde a babá está. Então, vocês viram, gente, também tem que ter na sequência o verbo no infinitivo. Então, essa é a forma que a gente monta frases com I need, I want ou I'd like. Ou mesmo, nem precisa ser I, né? Pode ser you, he, she, it. Qualquer que for a pessoa, é essa a forma que a gente monta uma frase assim, tá bom? Então, para vocês praticarem, para terem certeza que entenderam como que se monta uma frase dessa maneira, nós temos aqui 3 frases em português para vocês transformarem em inglês, utilizando essas regras, e aí a gente vai fazer isso em sala de aula, ok? Maravilha, let's continue. Let's go to slide number 7, discussion. Então, aqui no discussion é o que a gente vai falar sobre aluguel, compra de casa, onde você mora, se você mora de aluguel, tudo mais. Então, para a gente não se estender muito aqui, eu só vou adiantar isso para vocês que a gente vai discutir isso na aula, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, não entender alguma dessas perguntas, me avisa que eu falo para vocês, né? Traduzo durante a aula, tá? Mas deem uma olhadinha aí antes. E para encerrar, para terminar nossa aula, nós temos aqui um diálogo de 2 páginas, né? Então, é um diálogo um pouquinho compridinho. Então, nós temos um dialogue, we rented a house, né? Nós alugamos uma casa. Então, nesse diálogo, são 2 vizinhos conversando e uma vizinha está explicando por que ela está se mudando, ok? Então, o Jack e a Mary. Então, vamos ler esse diálogo. Mary, when are you moving to the new apartment? We're moving today. The moving truck is on the way. So soon. Have you packed everything yet? Oh, we are finishing packing the glassware. How did you set the deal? You said the property you liked was over budget. We saw the ad in July, but we weren't really serious about moving then. So we decided we didn't even go to see it. It wasn't until November, when they re-advertised it, that we got in touch with the agency and had a look. They'd put the price down, I suppose because it had been empty so long, so that made it more affordable for us, which helped us make up our minds. I see. Tell me about this new apartment. It's lovely, very cozy. It has a bigger garden, space for an office, 3 bedrooms, a suite, large kitchen with open concept, everything I wished for. I can't wait to move in. That sounds really cool, but I thought you liked it in here. You only stayed at this house for how long? A year? Yes, we stayed here for a year. We really liked the neighborhood, but in July, when summer really started and we had that heat wave, we understood why
No one had wanted to rent it over summer. It was boiling. All those lovely big windows that made the flat so light and open were like a greenhouse as soon as it got warmer. It was like living in a sauna. We couldn't stand being at home. I understand why you need to move, but I'll miss you guys. We will certainly miss you too. You have to pay us a visit. I will. Muito bem, gente. Então aqui a gente tem um vocabuláriozinho, né, do lado, para vocês entenderem o que eles estão falando no diálogo e também estão falando sobre se mudar, né, o processo de se mudar e tudo mais. Bom, gente, então essa é a nossa aula da semana. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, anotem. Nos falamos na aula, Kisses. Bye, bye.